E aí pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou o Lucas Peperaio, para quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Peperaio Hardware. Nas próximas semanas eu vou começar uma série de testes após finalizar o projeto Ryzen com HDs Seagate. Eu vou fazer testes com HDs Barracuda Pro de 6TB, 2TB, Farcuda, que é o SSHD, o disco híbrido deles, né? Tanto de desktop quanto de notebook. Vou fazer teste de RAID 0 no caso, para poder mostrar a performance. E, enfim, vai ser uma série de testes bem legais para vocês. E comparando também o desempenho com SSDs. A gente vai ver o nível de performance de discos híbridos em relação a SSDs e avaliar os diversos pontos. Qual vale mais a pena em diversos cenários onde você precisa de armazenamento, performance ou um equilíbrio entre os dois, ok? Por enquanto, pessoal, nesse vídeo eu vou deixar para vocês a explicação do Oswaldo Júnior, que é um representante da Seagate. Ele esteve aqui há uns 2 meses atrás explicando para mim sobre discos Farcuda. Então, para quem tem dúvidas sobre o que é um disco híbrido, o que é um SSHD, fique aí com a explicação do especialista da Seagate. Oswaldo, então explica pra gente um pouco a diferença do Farcuda para os HDs comuns. Nós estamos aqui com alguns Barracuda de 2,5, 3,5, então fala um pouquinho pra gente sobre o Farcuda. Legal. Então, ó, moçada, o que é importante nós lembrarmos quando nós falamos do Seagate Farcuda? Isso aqui é um produto diferente de um HD convencional, tá? Um erro que é comum, né, para muita gente na hora de comprar um componente desse tipo é olhar para os HDs e pelo aspecto achar que são todos iguais, né? Isso aqui é um HD diferente de um HD convencional, isso aqui é um híbrido, tá? Esses discos são híbridos, eles têm os conjuntos eletromecânicos de um HD comum, só que ele também tem aqui dentro memória flash. O que é a memória flash, moçada? É para os leigos, tá? Os veteranos aí me perdoem, para orientar direitinho todo mundo, tá? A memória flash é a memória usada na construção dos SSDs. Então eu tenho um pequeno pedaço de SSD aqui dentro, tá? No caso dessa família de produtos, o Farcuda, que aliás vale lembrarmos aí, a 5ª geração de disco híbrido da Seagate. Muita gente não sabe, acha que isso aqui é algo absolutamente novo, né? O conceito, na verdade, existe já há algum tempo, tá? É até interessante mencionar que esses discos eram conhecidos antigamente como SSHD. Exato. Talvez muitos de vocês conheçam esse tipo de disco assim. Então, esse aqui é um SSHD agora com o nome de Farcuda. Isso, okay? A Seagate associou uma marca, né, ao produto. Então ela não chama mais simplesmente de Solid State Hard Drive, não, um híbrido entre Hard Drive, o HD, e o Solid State Drive, o SSD. Ela chama de Farcuda, é uma marca que ela atrelou ao produto. Então sobre o cache que você estava comentando, né? Vamos lá. Moçada, eu tenho aqui então 8 GB de memória cache do tipo MLC. De repente alguns de vocês me olham nesse momento, né, a galera que nos assiste, fala: Oswaldão, 8 GB? 8 GB não é nada, cara, não cabe nada em 8 GB. Pensa o seguinte, pessoal, é importante. Você não tem acesso a esses 8 GB, tá? Você não vai instalar nada aqui. Esses 8 GB são usados pelo disco, mais especificamente pelo um conjunto de algoritmos que estão lá no firmware do HD, tá bem? Esse conjunto de algoritmos, ele tem um nome, ele ganha o nome de Adaptive Memory. Tá bem? Adaptive Memory. O que é o Adaptive Memory? É uma tecnologia que está integrada aqui no firmware desse disco e ele vai monitorando tudo aquilo que você usa ao longo do tempo, ele vai se refinando nessa busca, inclusive, ele é inteligente, tá? Esse grupo de algoritmos é super elaborado e inteligente. E essa tecnologia vai monitorando o uso que você faz do seu equipamento e vai entendendo quais são as aplicações que você usa com maior frequência e vai movendo da parte que é HD para a parte que é memória flash alguns elementos desses programas ou games que você mais acessa, inclusive coloca nessa memória, nesse cache de memória flash de 8 GB, elementos associados ao boot e aos retornos dos estados de hibernação. Então você tem ganho de resposta, esse disco é mais rápido, significativamente mais rápido que um HD comum,
também no boot e no retorno dos estados de hibernação. E eu fiz esses testes aqui, constatei que o interessante é que conforme você vai rodando isso, a primeira, a segunda, a terceira vez, ele vai melhorando o tempo porque ele vai colocando isso em cache. Porque é algo que você está usando nesse momento, ele vai, digamos assim, aprendendo o que você está fazendo e vai jogando no cache. Quando você faz de novo, já está no cache, ele não precisa ler todas aquelas áreas do disco, ele puxa do cache a parte que necessita. E a resposta é muito melhor. Isso é uma coisa muito legal. Essa é a ideia. Então, são algoritmos inteligentes, tá, moçada? Então, ó, cache de memória flash MLC, até vale a pena lembrarmos aqui que muitos dos SSDs mais em conta, isso não é uma crítica aos SSDs, tá? Todos nós gostamos muito também dos SSDs, são produtos muito interessantes, claro, mas é interessante lembrar que muitos dos SSDs mais em conta que nós encontramos no mercado hoje são construídos com memória flash do tipo TLC, a Triple Level Cell, que é uma memória flash que tem um tempo de vida um pouco menor, uma performance um pouco menor, tá bem? Aqui a Seagate optou por construir o híbrido com memória flash do tipo MLC, a Multi-Level Cell, que é uma memória um pouco mais elaborada, que tem tempos de resposta melhores e tem tempo de vida útil um pouco mais longo, tá bem? FireCuda de 3,5 polegadas está disponível em até 2 terabytes. Aliás, no geral, tanto 2,5 polegadas notebook, também, quanto 3,5 polegadas. O FireCuda existe nos dois formatos, pessoal, tá bem? E a capacidade máxima é de 2 terabytes. Interessante é que o de 2,5 polegadas ele é de 7 milímetros, então é ideais para dispositivos mais finos, né? Ultrabooks, por exemplo, uma boa pedida para Ultrabooks. Tá bem? Até uns detalhes curiosos, moçada. Deixa eu pegar a carona aqui, Peperaio. Esse cara aqui é de 3,5 polegadas, ele tem um buffer de 64 megabytes, ele é um disco de 7.200 RPM com 8 GB de flash, então, ok? Além do flash, ele tem um buffer dele também. Ele tem o buffer convencional, que é memória RAM, ok? Como qualquer HD. Esse cara aqui, ó, reparem, moçada, que é um disco de 2,5 polegadas, ele é um disco de 5.400 RPM, de repente algum de vocês aí entorta a boca quando eu digo isso, tá? Mas observem algo que é bacana, 5.400 RPM, porém ele tem os 8 GB de memória flash MLC que eu mencionei anteriormente, é isso que faz dele um FireCuda, ok? E ele tem o buffer normal de 128 megabytes, que é para compensar em parte, claro, o fato de trabalhar numa rotação menor. É um adendo muito bem-vindo, um refinamento muito bem-vindo. Inclusive eu me lembro de ter lido que algumas das mídias mais densas que a Seagate tem, no momento em que a Seagate lançou o FireCuda, tá bem? Isso faz uns poucos meses, os discos de maior densidade, as mídias aqui dentro, de maior densidade que a Seagate tem, mídias naquele momento de até 1.3 terabit por polegada quadrada, o que era assim, algo muito impressionante para a indústria de discos no geral, um tremendo avanço. Mídias ultra densas eram as mídias que a Seagate usava naquele momento do lançamento, talvez isso já tenha até evoluído também nesses discos. Então discos que usam mídias muitíssimo densas, discos, no caso do de 3,5 polegada, de alta rotação e com esse refinamento aí do cache de memória flash de 8 GB. Sim. Tá? Garantia dos discos, você falou para mim que são 5 anos, mesmo nas versões de 2,5 para notebooks. É interessante isso aí. Então, ó, galera, algo que importa, até porque é óbvio que um HD desse é um HD um pouco mais caro que um HD convencional, certo? A diferença de preço não é brutal, mas ele é um disco um pouco mais caro, obviamente. Ele tem garantia de 5 anos, como o Peperaio disse há pouco, quando comparada a um Barracuda convencional para aplicações comuns do dia a dia, que é um HD de 2 anos de garantia. Isso é uma tremenda diferença, é um diferencial muito importante, tá bem? Então 5 anos de garantia. Eu acredito que como aconteceu comigo até alguns meses atrás, como você bem sabe, eu estou trabalhando com a Seagate há uns poucos meses e eu era um cético, tá? Em relação aos discos híbridos. Eu olhava para os híbridos e falava, cara, é bem difícil acreditar que esses caras apresentem alguma diferença significativa de performance em relação a um bom HD comum. Ou próximo de um SSD. Exato, né? Cara, muito difícil acreditar.
Bom, o que mudou radicalmente a minha posição, tá? Depois que eu assisti o vídeo do pessoal do Digital Foundry, eu vou colocar na descrição para vocês assistirem. Show, que é algo mais recente. Depois que galera, para quem ainda não viu esse material, o Peperaio vai colocar o link, vocês deem uma olhada, tá? Depois que eu assisti o vídeo do pessoal do Digital Foundry, em que eles pegam um disco FireCuda de 2,5 polegadas e colocam num PlayStation 4, tá bem? E testam o PlayStation 4, até porque ele lembrem, um disco de 7mm, então ele serve lá no PlayStation 4, Sim. tá bem? E eles testam lá o console com diversos jogos, Battlefield 1, uma série de outros jogos exigentes e, cara, a performance do FireCuda bate brutalmente, ele é muito mais rápido que um HD convencional lá no load de games, tá bem? Chega a ser mais de 1 minuto mais rápido que um HD convencional em alguns casos e se aproxima demais da performance no load de games de um SSD. Depois da terceira, quarta carga, quando aquela tecnologia que eu mencionei, né, o que você precisa. Exato, trabalha, o ganho é enorme. Eu fiquei muito impressionado, então recomendo demais que vocês deem uma olhada nesse vídeo. É lógico, nós estamos falando de console, né? Nesse exemplo saímos do universo do PC, mas eu tenho certeza que o comportamento, conforme seus testes vão mostrar... Tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. É isso aí, galera. Conforme seus testes vão mostrar, tenho certeza que o comportamento no universo do PC não é diferente. Sim. Eu acho que o interessante é que ele tem uma performance próxima de SSDs em certas aplicações, mas a vantagem principal é que você tem uma grande quantidade de armazenamento, a capacidade de armazenamento é muito maior. Então você tem hoje, por exemplo, vamos lá, entre 450 e 500 reais, você pode comprar um FireCuda de 1 tera Exato. Ou um SSD de 240 GB. Exato. Que ele é realmente mais forte. Mais rápido. Mais rápido, nós não estamos falando que é mais rápido que um SSD, porém, você tem um nível de performance próximo com uma grande capacidade de armazenamento. 4 vezes mais capacidade nesse exemplo que você mencionou. E um produto com garantia de 5 anos. Sim, tem alguns SSDs que tem apenas 1 ou 2 anos. Exato, exato. É isso aí. Bom, é isso aí, moçada. Então, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Finalizando aqui o projeto Ryzen, eu vou dar o start nos testes com discos rígidos da Seagate, a fim de encontrar a melhor opção para você, ok? Então, um grande abraço a todos e até mais.